Muitas vezes, nós só nutrimos um profundo senso de gratidão e de agradecimento a Deus quando as coisas acontecem do jeito que a gente espera. Mas a verdade é que apenas quando as coisas vão de mal a pior e quase nada dá certo, é que a gente realmente pode medir a genuinidade da nossa gratidão a Deus. Se você e eu só conseguimos agradecer a Deus quando as coisas acontecem da forma que a gente espera, na verdade, a minha e a sua esperança não estão em Deus. Pelo contrário, quem age assim acaba nutrindo, no fundo, uma esperança em si mesmo, nos seus próprios planos e nos seus próprios sonhos. De fato, eu só tenho condições de medir a franqueza e o grau de desinteresse da minha real gratidão a Deus quando as coisas acontecem de modo diferente do que eu penso, do que eu espero ou do que eu programo. Por isso, a medida da minha gratidão a Deus não deve guardar uma relação direta com as bênçãos que eu recebo. E tampouco deve guardar uma relação direta com as bênçãos que eu deixo de receber. É por isso que as Escrituras nos incentivam a sermos gratos a Deus em todas as coisas. Porque a genuína gratidão envolve um estado de espírito de quem sabe que Deus continua cuidando da gente, mesmo quando tudo dá errado. A genuína gratidão envolve um modo de viver que é capaz de enxergar o Deus que está no controle de todas as coisas, cuidando de nós e de cada detalhe da nossa existência. Mesmo quando as coisas não dão certo, ou mesmo quando aquela bênção que a gente tanto espera e pede não chega. Ser grato é louvar a Deus independente da situação, porque no íntimo eu sei que Ele continua cuidando de mim, não importa o que aconteça. A gente não pode se esquecer que a gente nunca enxerga o todo. Nós só enxergamos uma pequena parte, e geralmente a gente ainda enxerga essa pequena parte de forma embaçada e enviesada pelos nossos próprios interesses egoístas. O que julgamos ser bom nem sempre é, e a bênção que a gente tanto pede muitas vezes pode se tornar uma maldição. Ser grato é glorificar a Deus, mesmo que a gente sofra, e mesmo que as circunstâncias o acusem dizendo que Ele não está cuidando, ou mesmo que os nossos olhos o acusem ao ver que as coisas não estão caminhando como planejamos, ou da forma que julgamos ser boa e adequada. A gente precisa lembrar que Deus não nos exclui do sofrimento e nem nos poupa do sofrer. Na verdade, Ele nos poupa no sofrer. Deus, esse Pai que tanto nos ama, prefere se incluir no sofrimento junto com a gente, ao nosso lado, porque Ele sabe que é no vale da sombra da morte que a gente cresce, amadurece e aprende a confiar em seu caráter. Só quando você e eu estamos padecendo em meio ao vale da dor, só quando você e eu choramos por perder algo ou alguém que amamos, é que a gente é capaz de experimentar a beleza do consolo de Deus. E é esse consolo, em meio ao vale da dor, que leva a nossa alma a declarar: Eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo. Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gratidão a Deus anda de mãos dadas com a confiança. E a confiança que nutrimos em Deus é um exercício árduo e diário, porque envolve dor e renúncia. Você já imaginou se Deus nos desse um cronograma completo ou um mapa detalhado que mostrasse com antecedência tudo o que Ele faria em nossas vidas? Você já imaginou como seria se você tivesse em suas mãos um GPS indicando o tempo e o modo como as coisas aconteceriam com você? Se a vida fosse assim, você e eu jamais iríamos aprender a ter confiança genuína em Deus. Se Deus agisse assim, nós acabaríamos por confiar muito mais no caminho e no percurso do que naquele que nos leva adiante e nos faz caminhar. Nós acabaríamos confiando muito mais no plano detalhado e no cronograma completo do que no Deus que tem o domínio de todas as coisas na palma de suas mãos. Se Deus agisse assim, nós não confiaríamos nele, mas sim nos acontecimentos vindouros, e viveríamos o presente em função do futuro, pois a gente saberia de antemão que numa determinada data e numa determinada hora algo iria acontecer. Só que viver assim não é viver. Isso não é confiar. Isso não é esperar. Isso não é crer. Lembre-se, não existe confiança no campo da visão. Quem vê não confia. Quem vê sabe. Quem vê não espera. Quem vê tem conhecimento de algo que vai acontecer. É bem verdade que ver um plano detalhado de Deus para minha vida pode até me proporcionar descanso, mas não porque eu tenho confiança naquele que é,
e sim porque eu sei, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho informações e porque eu tenho notícias do que vai acontecer comigo. E sabe de uma coisa? Deus não costuma dar muitas informações, e quando dá, não as dá com muitos detalhes. Deus não costuma trabalhar com notícias, Deus trabalha com promessas. Muitas vezes, Deus prefere dizer que vai fazer, sem dizer o que ou como vai fazer. Deus prefere as promessas, porque promessas exigem de nós confiança em seu caráter, esperança em sua provisão e crença em seu cuidado. Por isso, você e eu devemos sempre nos fazer uma pergunta: nós estamos descansando no grande eu sou? Ou será que nós estamos descansando no nosso pequeno eu sei? O que tem de fato nos proporcionado descanso na alma? Aquilo que nós temos visto ou aquele em quem nós temos crido? Se você, assim como eu, às vezes é tentado a acreditar mais nas coisas do que no Criador de todas as coisas, eu te convido a fazer comigo essa oração. Pai, me ensina a confiar em Ti e a nutrir um coração grato a Ti, independente das circunstâncias. Me ajuda a não atrelar a minha gratidão a Ti ao fato de eu ver ou não as coisas acontecendo. Se as coisas acontecerem, me ajuda a ser grato a Ti. Se as coisas não acontecerem, me ajuda também a ter o coração agradecido de quem sabe que Você continua no controle, cuidando de mim. Me ajuda a confiar de verdade, me ajuda a me entregar de verdade, porque quem confia entrega suas preferências, entrega os seus desejos, entrega os seus sonhos. Me ajuda a confiar e a entregar tudo o que tenho e tudo o que sou, a ponto de eu conseguir abrir mão do desejo de que as coisas aconteçam exatamente do jeito que eu quero. Me lembra, Senhor, que Você não precisa de circunstâncias favoráveis para mostrar que está ao meu lado, cuidando de mim. Me lembra, meu Deus, que Você não me dá o mapa. Você fala e Você mostra apenas o essencial para que eu continue caminhando. E assim, enquanto eu sigo, em Sua voz eu vou crer. Independente do que aconteça, eu vou Te agradecer. E em Sua direção eu vou seguir. E pelos olhos da fé, eu vou ver.